Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Sou a professora Tainá, da disciplina de Sociologia. E hoje nós vamos continuar discutindo especificamente os conceitos de cultura. Então, se você não assistiu à aula passada, onde a gente discutiu cultura erudita e popular, volta lá, porque a gente vai continuar falando desse assunto na aula de hoje. Pessoal, especificamente a gente vai discutir agora o conceito de cultura de massa. Só para a gente lembrar, na última aula a gente discutiu a ideia de cultura erudita e cultura popular. Falei para vocês que cultura erudita é uma cultura extremamente técnica, ligada especificamente, né, ela serve aos interesses de uma elite cultural. E aí, quando a gente fala de cultura erudita, a gente está falando de uma cultura que ela é produzida para apenas realmente uma pequena parte da sociedade conseguir compreender. E aí a gente teria também um outro tipo de cultura, que é o conceito de cultura popular, que eu falei para vocês que é uma cultura mais ligada à tradição, e ela é produzida pelo povo dentro da perspectiva, né, mais periférica, e cujas características, no sentido do conteúdo dessa cultura, elas não são tão refinadas nem tão técnicas assim. Elas guardam especificamente conteúdos ligados à identidade, à construção histórica, religiosa e econômica dessa sociedade. Agora nós vamos falar do conceito de cultura de massa, gente, que desses três conceitos é o conceito que mais cai na tua prova, tá certo? Quando a gente fala de cultura de massa, é importante a gente retomar alguns teóricos que foram muito importantes para a sociologia, que depois vocês vão ver com mais calma em outras aulas. Eles são chamados os teóricos da Escola de Frankfurt. Esses teóricos, no início do século XX, ali na década de 20, 1920, eles começaram a pensar um novo tipo de cultura que estava sendo consumido pela sociedade, que é uma cultura que ela tem um objetivo mais específico em relação à sua disseminação. A cultura de massa, gente, ela só vai ser parte da nossa realidade a partir da ascensão da sociedade capitalista. Então, ali a gente poderia dizer que antes do século XVIII, XIX, a gente não tinha essa denominação, não existia a ideia de cultura de massa. A gente só pode falar de cultura de massa quando a gente está falando de sociedade capitalista. Então, esse conceito que a gente está trabalhando hoje, ele não existiu em outros momentos históricos. Ele faz parte da nossa realidade, já que nós vivemos numa sociedade moderna e numa sociedade capitalista. Então, olha só, a ideia de cultura de massa, ela está especificamente ligada à ascensão aí do capitalismo enquanto um sistema econômico, e ela vai ter uma característica muito interessante. E aí, tu tem que lembrar qual é o objetivo do capitalismo enquanto sistema, para conseguir entender qual é o objetivo da cultura de massa enquanto sistema também. Vocês sabem que a sociedade capitalista, ela busca constantemente a relação econômica, né, as trocas comerciais, para alcançar lucratividade, né? Então, se você observa aí a grande presença de empresas e de trocas comerciais que acontecem hoje a nível mundial, você vai entender especificamente que o capitalismo, enquanto sistema, busca lucratividade. Logo, tudo aquilo que ele produz, seja roupas, né, culinária, elementos básicos para a gente sobreviver, e assim também a cultura, todas elas, né, todas essas produções têm esse objetivo, produzir lucratividade. A cultura de massa, gente, ela vai conseguir se expandir também por conta de uma outra característica. Além dela estar inserida na sociedade capitalista, dentro desse contexto de sociedade capitalista, a cultura de massa, ela está diretamente ligada aos meios de comunicação. Meios de comunicação. Presta atenção, né? Se você pega ali a cultura erudita, a cultura popular que a gente discutiu na aula passada, você vai perceber que essas culturas, elas não necessitam muito, né, de serem expandidas dentro de ambientes como televisão, internet, redes sociais. Elas são culturas que são produzidas dentro dos bairros. Por exemplo, se a gente pega o Bumba Meu Boi aqui no Maranhão, né? Existem cada grupo de Bumba Meu Boi, ele está inserido dentro de uma lógica de um bairro, né, de uma comunidade. E não necessariamente
ele precisa dos meios de comunicação para se manter vivo, para se manter ali produzindo essa cultura. A mesma coisa, a cultura que é considerada erudita. Geralmente, os espaços onde você vai encontrar a cultura erudita são em museus, né, são em óperas, você vai encontrar dentro de teatros. Então, eles não necessitam, esses dois tipos de cultura não necessitam especificamente dos meios de comunicação. Mas, quando a gente fala de cultura de massa, tu não pode esquecer de maneira nenhuma que a cultura de massa está ligada especificamente aos meios de comunicação. A gente, inclusive, poderia dizer que sem os meios de comunicação, ela não conseguiria acontecer, ela não conseguiria existir. E essa cultura de massa, gente, ela tem um objetivo muito específico. Ela é voltada para o consumo. E a gente costuma dizer que essa cultura que é voltada para o consumo, ela não tem um objetivo muito específico de levar o indivíduo à distinção social, ou então de levar ele a refletir sobre a realidade. Muitas vezes ela não tem nem tanto conteúdo no sentido de construção da identidade dos indivíduos. Muitas vezes essa cultura, né, ela é feita apenas para servir, por exemplo, como um objeto de decoração, né? Você vai lá e compra quadros numa determinada loja para decorar a sua casa. Aqueles quadros não necessariamente têm conteúdo histórico, né? Você dificilmente vai saber quem pintou, em que época ele foi produzido. O único objetivo ali é decorar. A mesma coisa são as músicas, por exemplo. Se você pega as músicas que são produzidas dentro da cultura de massa, elas têm o objetivo de produzir entretenimento, diversão, mas especificamente elas não vão te levar à reflexão, né? Não é aquela música que você para analisar e ouvir, nossa, que música que tem uma letra bonita e poética. Não, ela é uma música que é produzida especificamente para trazer entretenimento, diversão. E por isso, a gente costuma dizer que a cultura de massa ela tem um alto poder de alienação. E aí, tu vai lembrar lá daquela tua aula sobre Marx, né? O que é a alienação? É o indivíduo que não compreende a sua realidade social, ele não consegue compreender como é que a realidade funciona, né? Ele não entende o seu papel no mundo. E, geralmente, o indivíduo que consome apenas cultura de massa, ele está consumindo especificamente para se entreter, para se divertir, para decorar, por exemplo, o ambiente da sua casa, mas essa produção cultural não está surtindo efeito no que se refere, né, ao conhecimento e à reflexão social. Daí, especificamente, a gente agora vai falar de um outro conceito que é importante para a sociologia, que é o conceito de patrimônio cultural, tá certo? A gente já discutiu aí a cultura de massa, a cultura erudita e popular, e agora a gente vai falar de patrimônio cultural. Gente, patrimônio cultural é um outro conceito importante, porque ele significa especificamente toda a cultura que carrega significado para a identidade de um povo, tá certo? Então, quando a gente fala de cultura, de patrimônio cultural, na verdade, a gente está falando de todo o complexo cultural, de todo o grupo de cultura, tá? Dentro de uma determinada sociedade que carrega a identidade de um povo. E o patrimônio cultural, gente, ele é definido por diversas instituições. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um instituto muito importante que serve para que os patrimônios culturais do Brasil, toda a nossa produção cultural, seja elevada a um nível de reconhecimento. É toda aquela cultura que expressa a nossa identidade. A gente poderia trazer o exemplo, né, da cultura aqui no Maranhão, do Bumba Meu Boi, que é considerado patrimônio cultural. Né? As baianas lá na Bahia, né, que fazem o acarajé. O acarajé produzido pelas baianas também é considerado patrimônio cultural, porque cada uma dessas manifestações carrega um significado muito importante
importante para a nossa construção cultural. E aí, para finalizar, gente, é importante dizer para vocês que, independente do tipo de cultura que você consuma, é importante ter um posicionamento bem relativista. O que significa isso? A gente não pode julgar, né, nem inferiorizar nenhum tipo de cultura, seja ela erudita, seja popular, seja ela de massa. Quando a gente fala de cultura, é necessário compreender que cada povo produz a sua própria cultura. E, nesse sentido, a gente não pode ter um comportamento etnocêntrico. O que significa isso? Eu colocar a minha cultura como valor universal, achar que apenas a música que eu escuto é a melhor. Então, é muito importante que a gente seja relativista. É isso aí. Pessoal, então agora eu te aguardo para a gente resolver algumas questões sobre esses conceitos para te ajudar a fixá-los muito melhor. Até lá!